Crise hídrica. Esse é o tema do programa Opinião de hoje. De acordo com o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o mês de janeiro de 2015 foi o mais seco desde 1924. Quem conversa com a gente sobre esse tema é o diretor de Infraestrutura Hídrica da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Robson Monteiro. Robson, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Agradeço a sua presença, né? A gente vai falar de um tema que está tão em alta, né, ultimamente, nesse início do mês de 2015, mas já no finalzinho de 2014 também. E eu queria, assim, para a gente começar a nossa conversa, qual é a situação do Espírito Santo quando a gente fala de crise hídrica? Olha, o Espírito Santo está dentro do mesmo contexto que a gente tem observado aí para os demais estados da região sudeste. Como você bem disse, esse mês de janeiro foi um mês muito seco, mais seco aí dos últimos 80 anos. A gente não consegue esticar tanto, digamos assim, a comparação em termos de vazão dos nossos rios, porque a nossa série histórica de vazão dos rios ela é menor do que a série histórica de chuvas, mas o que a gente consegue comparar é que é o mês de janeiro mais seco desde que se começou a medir vazões nos nossos rios, e essas vazões começaram a ser medidas na década de 50, então daí coisa de 40, 50 anos também. Isso faz com que a gente tenha que, né, como a gente tem visto já na mídia nacional, Rio, São Paulo e Minas Gerais principalmente, tendo que tomar uma série de medidas com relação ao enfrentamento dessa questão, o Espírito Santo não é diferente. A crise chegou aqui, né, se instalou no estado e a gente precisa trabalhar algumas mudanças, né, mudanças de hábito, mudanças de perspectivas e até de paradigmas com relação a alguns tipos de uso da água que a gente tinha cultura de desenvolver até então e que hoje não é mais possível. Quais são os municípios mais atingidos no estado? Olha, a gente teve aí um conjunto de municípios que chegaram a decretar, inclusive, situação de emergência, né? Isso tanto no norte, quanto no sul, quanto no centro do estado. De um modo geral, a gente costuma colocar que a situação mais grave é na região da Grande Vitória, por conta do contingente populacional, né? A política estadual de recursos hídricos, aliás, tanto a política estadual quanto a política nacional, elas colocam que o uso prioritário é o abastecimento humano. E por essa razão, né, a gente tem mais da metade da população do estado vivendo aí na Grande Vitória, essa acaba sendo a região mais atingida. Mas não dá para a gente dizer que seja a única. A gente teve problemas, né, nos municípios ao longo do Rio Itapemirim, a gente teve problemas em Alto Rio Novo, Soretama, na bacia do Rio Guandu, quer dizer, todo o estado de alguma forma foi impactado pelo problema. E diante dessa situação, qual é a melhor medida, né? A gente fala muito da questão do desperdício, né? Do uso doméstico, de medidas para economizar água em casa. Esse realmente é a melhor maneira de enfrentar essa crise? Olha, na verdade, essa é uma das formas, né? Não existe uma receita única, assim. A crise ela atingiu todos os setores. A despeito da lei colocar que a prioridade é para o abastecimento público, isso não isenta, né, o usuário doméstico de dar sua cota de contribuição. O que a gente tem colocado é que, nesse momento, a gente está tomando medidas de curto, médio e longo prazo. As medidas de curto prazo são para enfrentar a situação neste momento. As medidas de médio e longo são para enfrentar outras crises que podem vir no futuro. Não existem medidas de longo prazo ou medidas estruturantes que podem ser, nesse momento, para o enfrentamento desta crise. Então, o que a gente tem colocado, muito na mídia de uma forma geral, é a necessidade de usar a água de forma racional, evitar o desperdício a todo e qualquer custo, em qualquer segmento, seja ele no uso doméstico, seja ele nas atividades produtivas, tanto na indústria quanto na agricultura. Com relação aos reservatórios, né, a gente ouve falar muito que os reservatórios seriam uma maneira também, uma alternativa de enfrentar essa crise, né, e minimizar os efeitos. O Espírito Santo tem reservatório? Não, na verdade o Espírito Santo, a grande maioria dos municípios, de 78, apenas um tem a sua sede efetivamente abastecida por um reservatório. A grande maioria dos municípios tem a sua captação para abastecimento feita por que a gente chama de captação direta, quer dizer, a água é retirada direta de um rio. E isso é feito considerando um grau de risco, quer dizer, historicamente, esse tipo de sistema sempre atendeu razoável, satisfatoriamente, digamos assim, a grande maioria dos municípios. O que acontece é que a gente está diante de um paradigma novo, quer dizer, a gente tem um verão muito seco, uma possível consequência de mudanças climáticas que nos trazem uma série de incertezas. E a partir daí, sim, os reservatórios podem ser
uma estratégia de enfrentamento dessa situação. É bom a gente lembrar que, por exemplo, os nossos estados vizinhos, todos eles têm sua região metropolitana abastecida de alguma forma por reservatórios, e nem por isso eles não estão passando por problemas de falta d'água. Então, o que a gente diz é, o que está faltando não é reservatório, é água. Para aqueles estados, para aquela situação, o risco de uma captação a fio d'água, captação direta no rio, era maior e por isso houve a necessidade de construção de reservatório no passado. Para o estado do Espírito Santo esse risco não existia, mas nesse momento ele começa a se colocar como uma necessidade e pensar estratégia de reservação de água passa a ser sim uma realidade. Mas existe alguma previsão ou algum projeto para implantação de reservatórios aqui? A primeira medida que o governo está tomando é da reconversão, na verdade, da definição de novas prioridades para um reservatório existente. O Rio Santa Maria da Vitória possui uma barragem de aproximadamente 26 milhões de metros cúbicos, que tem como finalidade principal a geração de energia elétrica. É um contrato de concessão do governo federal, isso é uma legislação federal exclusiva, o governo do estado não regula a geração de energia. Mas o que a gente tem feito é um pedido ao governo federal para que revise esse contrato de concessão, para que ele passe a ter como prioridade o abastecimento público e a geração de energia elétrica passe a ser uma consequência disso. Então essa seria a primeira medida, uma medida que não implicaria em obras nesse momento, mas apenas de uma reavaliação e renegociação do contrato de concessão da geradora. Num segundo momento, a gente começa a avaliar a necessidade de outros reservatórios. A Agência Nacional de Águas colocou à disposição para transferir para o Estado uma tecnologia de avaliação de possibilidade, de viabilidade de construção de reservatórios, para começar a avaliar projetos que existem hoje no Estado, mas que a gente ainda não tinha feito uma avaliação do ponto de vista sistêmico, ou seja, qual a capacidade desse reservatório em atender as demandas e o impacto dele sobre outros reservatórios. Senão a gente pode ter um cenário em que se comece a construir um monte de reservatórios e um acaba inviabilizando o outro. Então isso precisa ser avaliado de forma conjunta. E é bom reforçar o que você mesmo falou, que o reservatório ele não iria resolver o problema da crise hídrica no momento, não é isso? Exato. Nesse momento, ainda que a gente conseguisse construir um reservatório, que não é o caso, instantaneamente, se não tem chuva, não tem como encher o reservatório. Então o reservatório ele passa a ser uma estratégia de enfrentamento desse problema no médio e no longo prazo. Mas para a solução do problema que a gente está vivendo em 2015, né, no verão de 2015, que deve permanecer ao longo de todo o ano de 2015, as medidas elas necessariamente passarão por contenção da demanda, quer dizer, evitar desperdício, usar de forma mais racional e reprogramar o uso em alguns meios. Robson, a gente começou a ouvir falar dessa crise hídrica, principalmente na mídia, com relação ao estado de São Paulo. Hoje, o Espírito Santo, se a gente fizer uma comparação, digamos assim, tanto com São Paulo como com o Rio de Janeiro, que também passa por esse problema, a nossa situação é pior, é melhor, é a mesma, é igual? Como é que a gente está diante desse cenário? Olha, igual não é, porque são contingentes populacionais diferentes, né? O estado de São Paulo tem 20 milhões de habitantes só na região metropolitana. Isso dá quase mais de 6 vezes o estado do Espírito Santo inteiro em termos de população. E conta com um complexo de reservatórios para abastecer a sua região metropolitana. O Rio de Janeiro trabalha com outra realidade. É um reservatório sim, mas é um reservatório que é abastecido com água de transposição do Rio Paraíba do Sul. Minas Gerais, a região metropolitana de Belo Horizonte também é outra realidade, é um grande reservatório que abastece boa parte da região metropolitana. Então não dá para a gente fazer uma comparação direta. O estado do Espírito Santo passa por um cenário de crise, principalmente por conta da escassez de chuva, que fez com que os nossos dois principais rios da região metropolitana baixassem significativamente. Não foram os únicos, né? Se a gente observar de um modo geral, até o Rio Doce, que é disparado o maior manancial do estado, né? O Rio Doce sozinho produz mais água do que os outros 10 principais rios do estado, né? Se a gente pegar Jucu, Santa Maria, Benevente, Itapemirim, Itaúnas, o Rio Doce sozinho tem mais água do que todos esses juntos. E ele passa a ser até, inclusive, uma alternativa para o futuro. Não para imediato, mas uma possibilidade de trazer água do Doce para abastecer a Grande Vitória. Então, assim, o cenário do Espírito Santo ele é um pouco diferente. A gente não depende tanto de um enchimento de reservatório para a normalização da situação. Mas ele é tão grave quanto, quer dizer, a gente precisa manter, sim, o sinal de alerta e a população precisa continuar engajada aí, contribuindo, evitando desperdício. E para normalizar, o
o melhor seria esperar por chuva mesmo. Dificilmente a gente vai ter chuva suficiente para normalizar para o ano de 2015, né? Então já vai ser um ano mesmo que essa crise ela deve permanecer durante o ano inteiro. Muito provavelmente. A gente tem regiões do estado que chega a ter 2.000 milímetros de chuva por ano de média, né? Isso na região ali de Marechal, Vargem Alta, Alfredo Chaves, é a região que mais chove no estado, chega a ter 2.000, 2.100 milímetros de chuva por ano. Tem regiões do estado que o déficit, ou seja, a falta de chuva já está na ordem de 500 milímetros, né? Um quarto das chuvas que era para ter caído não caiu. Até o final do mês de janeiro, antes dessas chuvas que aconteceram no final de janeiro, começo de fevereiro, a região de cabeceira do Rio Santa Maria da Vitória, que era para ter tido quase 200 milímetros de chuva, tinha tido 1,8, ou seja, 1% da chuva esperada para o período. Assim. Então, dificilmente a gente vai ter chuvas fortes e bem espaçadas ao ponto de recarregar o lençol, recarregar, né, de água subterrânea, recarregar as áreas de nascente principalmente. Porque a gente pode ter alguma chuva e a previsão de que a gente tenha uma normalidade, mas uma normalidade já dentro do cenário de escassez que começa a partir do final do mês de março. Quer dizer, as chuvas se encerram agora no mês de março e a partir daí até outubro a gente tem um período com poucas chuvas, principalmente entre julho e agosto, que praticamente não chove no estado. Então, dificilmente a gente vai ter uma situação normalizada por completo. O Espírito Santo e outros estados, né, de maneira geral, entrou numa campanha contra o desperdício. A gente já consegue observar alguma mudança com relação a essa campanha? Já temos algum resultado positivo? Sim, tem um dado bastante interessante. No momento em que o Rio Santa Maria da Vitória atingiu lá os 2.800 litros por segundo, a CESAM, que faz também distribuição para alguns usos industriais aqui na Grande Vitória, ela foi obrigada a reduzir o atendimento. Então, primeiro, reduziu-se a vazão para as indústrias, porque a lei prevê que a prioridade é para o abastecimento humano, e ainda assim havia um déficit em relação ao uso normal, média histórica. Mas o que se percebeu é que não houve registro de falta d'água, porque a própria população reduziu a sua demanda, cortando o desperdício. Então isso mostra que, de alguma forma, esse tipo de campanha tem dado certo e a gente tem tido adesão da população. Robson, eu quero falar um pouco mais sobre a questão do consumo doméstico, mas depois do intervalo. Ok. Bom, o programa Opinião vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre crise hídrica. Quem está aqui no estúdio com a gente é o Robson Monteiro. Ele é diretor de infraestrutura hídrica da Agência Estadual de Recursos Hídricos. Robson, a gente já falou um pouco sobre a situação do Espírito Santo, né, diante dessa crise hídrica em que estamos passando, outros estados também, de modo geral, né, o país. E eu queria falar especificamente sobre o consumo doméstico, porque a gente tem uma campanha para evitar o desperdício, uma campanha que é muito voltada para o consumo doméstico, né, para a economia de água dentro das casas. E a gente também ouve falar que esse consumo doméstico, na verdade, ele representa uma pequena parcela do consumo de água. Isso é verdade? Sim, se você considerar os dados históricos, né, e média global em relação ao consumo da água, a gente vai perceber que da parcela do volume de água captado, né, o consumo urbano, digamos assim, ele representa, isso vai variar de bacia para bacia, em bacias onde você tem uma região metropolitana localizada, isso aumenta, em bacias que você tem pequenas cidades isso diminui, mas dificilmente ultrapassa aí a casa dos 25%, 25%, 30%. E enquanto que o uso industrial e agrícola responde pelos outros 75%, sendo que entre 60% e 70% seria uso agrícola, irrigação principalmente. Mas isso não significa que o uso urbano, o consumo humano, não tenha lá, não tenha a sua parcela de contribuição a dar. Né? A gente sabe que a legislação coloca muito claramente que a prioridade é esse uso, o abastecimento humano, mas dentro do que a gente coloca a distribuição pública da água nas áreas urbanas, tem uma série de usos que não são prioritários. Né? Você tem, por exemplo, enchimento de piscina, você tem lavar calçada, lavar carro, isso não é uso prioritário. O uso prioritário é tomar banho, fazer comida, beber, isso sim é uso prioritário. Então, se você pegar lá do consumo médio diário,
né? A ONU recomenda algo em torno de 110, 120 litros por habitante dia. Você tem regiões que chegam a ter 350, 400 litros por habitante dia. Quer dizer, muito disso é uso supérfluo, que pode, num momento como esse, ser suprimido. Então a gente coloca, a campanha ela teve um foco muito grande, sim, na área urbana, mas isso não significa que outras medidas não estejam sendo adotadas para os outros usos, né, para o uso industrial e para o uso agrícola. Existe uma série de medidas que podem e vêm sendo adotadas visando reduzir, né, a demanda e proporcionar uma forma de enfrentar esse momento que a gente vem passando. Eu ia perguntar justamente isso, com relação ao uso da água na irrigação agrícola, principalmente, né, que consome muito a água. O que é possível fazer? Olha, em geral, tem a ver com aumento de eficiência. Quer dizer, se você substitui equipamentos muito antigos, que tem vazamento, que tem muita perda, você já reduz, em parte, esse volume consumido. Se você moderniza o tipo de equipamento, quer dizer, no passado era muito comum você ver grandes pivôs centrais, né? Um equipamento que joga água no raio, às vezes de, sei lá, 400, 500 metros de distância do centro. Só que você está irrigando raiz, você está irrigando carreador, você está irrigando áreas sem produção nenhuma, você acaba irrigando uma área muito grande. Hoje existem sistemas mais modernos que permitem que você irrigue de forma mais localizada, mais próxima à raiz da planta, fazendo com que você use água somente para aquilo que é necessário. Existem ainda outras tecnologias que ajudam a dimensionar o tempo de irrigação, né? A Universidade Federal de Viçosa desenvolveu um equipamento chamado irrigâmetro. Esse equipamento ele vai estimar o tempo de irrigação que você tem que fazer em função de uma série de fatores. O quanto de água você tem acumulado no solo, o quanto choveu nos 2 últimos dias, qual é o equipamento que você usa, qual é a potência da bomba, enfim, qual é a cultura que você tem. Esse é um equipamento que ainda não está muito bem difundido aqui no nosso estado. A gente tem algumas experiências piloto. O Comitê de Bacia do Doce e a Agência de Bacias do Doce estão desenvolvendo essa experiência, principalmente na bacia do Rio Guandu, ali entre Baixo Guandu, Afonso Cláudio, Brejetuba e Laranja da Terra. E a gente espera que isso seja um pontapé para que tecnologias como essa sejam difundidas pelo estado. E Robson, uma outra coisa que eu queria falar é que muitas prefeituras já começaram a adotar algumas medidas de economia. Até mesmo multa para vazamento de água, fiscalização de desperdício. Esse é um caminho? Sim, é um caminho sem dúvida, né? Se a gente comparar os dados de perdas dos nossos sistemas de distribuição, não só da companhia estadual, mas dos serviços autônomos municipais, a gente vai perceber que tem espaço para a gente melhorar a eficiência. Você tem países que chegam aí a 15%, 14% de perdas. Perda zero ela é praticamente impossível, sempre vai existir algum nível de perda. Só que é importante também a gente abrir o que esse termo perda significa, porque na nossa cabeça, às vezes, perda é simplesmente aquilo que vaza pelo cano, e não é só isso. Dentro do que a gente chama de perdas, tem o que a gente chama de perda física, quer dizer, aquilo que é a diferença entre o que foi captado no rio, que de fato foi entregue para as famílias, né? E essa diferença se dá, em parte, porque tem vazamentos na rede, mas também tem aquelas perdas que são perdas de faturamento, quer dizer, a empresa ela tratou a água, ela fez com que essa água chegasse até uma família, mas essa família está numa ocupação irregular, e aí ela não pode ser regularizada, não tem hidrômetro, não tem nada. Então você acaba entregando uma água que você não consegue sequer medir o quanto de água foi consumido por aquela família. Só que, e dentro desse pacote todo está o que a gente chama de perdas. Hoje o indicador, né, nacional aponta para uma média de 34% de perdas no país. O Espírito Santo está um pouco acima da média, algo em torno de 33%, e aí isso varia um pouco dependendo do município que você for, enfim, do sistema, mas a gente percebe que ainda existe aí dentro um espaço para a gente melhorar. Isso é lento, isso requer investimento, mas é possível. E o abastecimento de água, a gente ouve dizer que também interfere na geração de energia. Como é que está com relação ao Estado? Olha, no caso do Estado, esse conflito ele não existe de forma tão intensa, porque a gente, como eu coloquei, a gente não tem captação de água para abastecimento dentro de um reservatório que gera energia elétrica. O que a gente tem é uma situação específica no Rio Santa Maria da Vitória, em que uma barragem usada para geração de energia pode contribuir para o abastecimento público aqui na Grande Vitória. De um modo geral, esse é o conflito talvez mais localizado em outros estados, onde a geração de energia está localizada exatamente no mesmo reservatório que você faz captação direta para abastecimento público. E aí, é claro, se você tira a água para abastecer uma cidade muito grande, você deixa de ter essa água para rodar a turbina logo na frente. Então, não é muito bem o caso do Espírito Santo.
E com relação ao carnaval, né? Tinha muito se falou da falta d'água em municípios, porque é um período em que o estado recebe muitos turistas e tudo. A gente já tem um diagnóstico do que aconteceu no O carnaval? balanço fechado ainda não, né? Mas a gente tem, de um modo geral, a informação de que não houveram assim, grandes demandas por atendimento ou reclamações de falta d'água. É claro que sempre existem alguns lugares onde isso é histórico até, né? O município de Guarapari, por exemplo, é um caso clássico, mas isso se dá muito à elevação abrupta de demanda, quer dizer, a gente tem uma demanda muito grande concentrada nesse período, principalmente no Réveillon e no Carnaval, mas, de um modo geral, os municípios conseguiram manter o atendimento do abastecimento público e graças às chuvas que caíram no final do mês de janeiro, início de fevereiro, que deram uma melhoria da vazão da maior parte dos rios do estado. E ainda sobre a economia doméstica, o que as pessoas em casa podem fazer para economizar água e ajudar o estado aí nesse período? Olha, de um modo geral, pensar o uso da água em diversas escalas, né? Você tem usos que são usos nobres, né? Principalmente fazer alimentos, preparar alimentos e beber. Para esse uso, a gente pensava você ter uma água de boa qualidade, uma água clorada, uma água, enfim, tratada, fluoretada e tudo mais. Só que existem usos que não requerem uma água com tanta qualidade assim. Por exemplo, no dia que você precisar lavar a sua varanda, você pode usar a água que foi utilizada na sua máquina de lavar. É uma água que já, enfim, não tem uma qualidade tão boa assim, não permite que você faça ingestão, mas ela pode ser perfeitamente utilizada para isso. Ou quem tem piscina, quando for trocar a água da piscina, utilizar essa água da piscina para regar suas plantas, por exemplo, enfim. A ideia é sempre tentar viabilizar mais de um uso para a mesma água, né? E com isso o cidadão ele consegue, dentro da sua criatividade, imaginar mil e uma formas de economizar. Robson, requer uma mudança um pouco cultural mesmo, né, do brasileiro. Sem dúvida, a gente tinha uma cultura de abundância, né? Se criou no imaginário popular de que o Brasil é um país que detém, isoladamente, é o país que detém a maior porção de água doce do planeta. Isso não é mentira. De fato, o Brasil possui uma parcela muito grande da água doce disponível superficialmente no planeta. Só que ela não está muito bem distribuída espacialmente, né? Se você olhar, a maioria absoluta da população está concentrada na região sudeste e fora da região sudeste ao longo do litoral. E essa quantidade de água toda está muito dela concentrada na região amazônica, que você tem um vazio de população. Então, o fato do Brasil ter uma disponibilidade de água doce não nos garante uma absoluta falta de problema com relação à disponibilidade hídrica. A gente tem uma população muito concentrada numa área que não tem uma disponibilidade tão boa assim, que é o caso do Sudeste e o caso do litoral do Nordestino e do Sul do país, principalmente. Num cenário de falta d'água assim, no estado, qual seria a prioridade do abastecimento? Olha, a legislação coloca muito claramente que o abastecimento humano é a prioridade, né? Abastecimento humano e de sedentação de animais, quer dizer, matar a sede dos animais. Depois disso, a legislação ela é omissa. A lei, tanto a política nacional quanto a política estadual, ela é omissa. Mas não é por acaso, né? Ela previu a criação de comitês de bacias hidrográficas. Esses comitês são colegiados, são plenárias, que têm como papel exercer a gestão, quer dizer, deliberar sobre a gestão de águas nas bacias hidrográficas. E esse comitê tem a responsabilidade de estabelecer as demais prioridades. Por que isso? Né? Porque pode ter bacias em que a vocação natural é a produção de alimentos. E aí, depois do abastecimento público, a prioridade passa a ser irrigação para a produção de alimentos. Tem outras bacias que a vocação pode ser uso industrial. E aí, imediatamente após o abastecimento humano e animal, a prioridade pode se dar para a indústria. Então, o que a gente tem feito é ido, né, ao longo das 3 semanas que antecederam o Carnaval, o governo do Estado, por meio de um comitê hídrico governamental que envolvia não só a AGE, mas também a Secretaria de Meio Ambiente, o IEMA, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, promoveu uma rodada de negociação com esses comitês de bacia pelo Estado, sinalizando justamente isso, para que eles entrassem em discussão com a sua plenária e deliberassem sobre a prioridade de uso. Isso é uma coisa que está sendo construída, o Comitê Santa Maria da Vitória já avançou nisso, o Comitê do Jucu iniciou essa discussão e deve, nas próximas semanas, estar concluindo isso. Mas ainda não tem isso definido, essas prioridades para o Estado? Não tem. Para o Estado nem vai acontecer. Essa priorização ela vai se dar dentro de cada bacia hidrográfica, olhando a especificidade de cada bacia hidrográfica por meio do Comitê de Bacia. Agora, esse trabalho é um trabalho que me parece que tem que ser mesmo integrado, né? Porque a gente fala de água, a gente também está falando de meio ambiente, não é, Robson? Sem dúvidas. Água é um fator
fundamental para a vida humana, é um fator de desenvolvimento para a produção, mas é também um fator ambiental, a gente não pode esquecer isso. Aliás, é um fator que integra muitas outras coisas na área ambiental. E não dá para a gente descolar isso de modo nenhum. Quer dizer, ter água em quantidade e qualidade vai depender das nossas atitudes, sim, mudança de comportamento, vai depender de investimentos em obras, como a gente já conversou, mas vai depender também da nossa capacidade de recuperar as nossas bacias hidrográficas. A gente tem um histórico aí de ocupação devastando, suprimindo vegetação, principalmente em áreas importantes, áreas de nascente, áreas de recarga. E o governo do estado tem uma proposta já há alguns anos de recuperar essas áreas, né, trazendo uma linha de pagamento por serviços ambientais, que é uma linha que o mundo vem contemplando, quer dizer, é de reconhecer que aquela floresta, que o processo de recuperação tem um valor econômico agregado, e isso pode ser sim, pode não, deve ser uma diretriz de recuperação das nossas bacias daqui para frente. Só dessa forma a gente consegue fazer com que a gente tenha condições de ofertar água em quantidade e qualidade adequada para as nossas cidades. O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Robson, reforçar essa mensagem de economia mesmo de água, de evitar o desperdício em casa. E eu queria pedir para você deixar um contato da própria Agência Estadual de Recursos Hídricos, caso o pessoal de casa queira procurar ou tirar alguma dúvida. Claro. A agência tem o próprio website, né, www.agerh.es.gov.br. Lá você tem todos os canais, todos os links das diretorias, das gerências, das áreas que a AGER atua, inclusive com contato dos comitês de bacia também. Então a população pode entrar no site e procurar lá a informação que for mais adequada. Agradeço a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Bom, o programa Opinião de hoje termina por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.